Bem-vindos para mais uma aula de processo civil. Dessa vez vamos começar a falar a respeito da fase ordinatória. Nós já encerramos a fase postulatória com a manifestação do réu e agora nós vamos iniciar a respeito da fase ordinatória. E essa fase ordinatória, ela vai do artigo 347 até o artigo 357 do CPC. Dentro dessa fase ordinatória, nós vamos perceber uma maior preponderância de atos determinados pelo juiz. É onde o juiz vai literalmente organizar o processo e onde ele vai verificar se há defeitos ou vícios sanáveis e, se houver, ele vai determinar a sua correção, justamente para que não haja nenhum ato processual defeituoso capaz de gerar alguma nulidade. E ele vai organizar o processo justamente para prepará-lo ou para a fase probatória, ou, se não for caso de fase probatória, vai prepará-lo para a fase decisória, que também poderá ser antecipada. Daqui a pouco nós vamos ver a respeito disso. A fase ordinatória, ela pode englobar as providências preliminares, nós vamos ver do 347 até o 353, pode englobar o julgamento conforme estado do processo, 354 até o 356, ou a fase saneadora, que está apenas no artigo 357 e que haverá uma aula específica para tratar a respeito da fase saneadora. No que tange às providências preliminares, artigo 347 até artigo 353, nós poderemos ter as seguintes situações que são consideradas como providências preliminares. Primeiro, a não incidência da revelia. Quando não incidir os efeitos da revelia, o juiz vai intimar o autor para, caso ele queira, fazer a indicação de quais provas ele pretende produzir. E o artigo 349 também autoriza que o juiz intime o réu revel para, caso o revel entenda necessário, indicar quais provas ele pretende produzir. Dentro das providências preliminares, outra situação que também está inclusa nela é quando o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e quando o réu também alega uma das preliminares do artigo 337 do CPC. Acontecendo uma dessas quatro situações, o juiz vai intimar o autor para, caso o autor queira, manifeste a respeito do fato impeditivo, modificativo, extintivo ou da preliminar do 337 no prazo de 15 dias. O autor fará a sua manifestação em uma peça chamada réplica, que popularmente é conhecida como impugnação à contestação. Lembre-se que o prazo que o autor tem é de 15 dias para apresentar a sua réplica. Encerradas as providências preliminares, cumpridas as providências preliminares ou não havendo providências preliminares a serem realizadas, o juiz poderá, caso for a situação, poderá fazer o julgamento conforme o estado do processo. O julgamento conforme o estado do processo, ele vai do artigo 354 até o artigo 356. E o julgamento conforme o estado do processo poderá englobar a extinção do processo, poderá englobar o julgamento antecipado do mérito e poderá englobar o julgamento antecipado parcial do mérito. A extinção do processo, nessa fase, ela vai acontecer quando o juiz verificar uma das situações do artigo 485, que é a sentença que não aprecia o mérito, ou quando acontecer as situações do 487, inciso 2 e inciso 3 do CPC. Nesse caso, no artigo 487, nós teremos aí a apreciação do mérito e, portanto, nós teremos uma coisa julgada material. No caso do julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 ele autoriza que o juiz antecipe o seu julgamento. E quando fala antecipar o julgamento, significa que naquela situação concreta é dispensável a fase instrutória, portanto ele antecipa a fase decisória que estaria depois da fase instrutória para aquele momento processual.
E ele vai verificar se é caso de julgamento antecipado do mérito, se o processo já estiver apto para julgar com base nas provas constantes nos autos e que é dispensável a produção de qualquer outra prova, porque todas as provas que o juiz entende necessárias para o julgamento do processo já constam ali nos autos. Nós temos que entender o seguinte, que as provas, o destinatário das provas é o juiz. Se ele se convencer que já tem as provas suficientes para poder fazer o seu julgamento, ele pode fazer o julgamento sem ter a fase instrutória. O juiz, quando julga antecipadamente o mérito, ele vai fazer por um ato decisório chamado sentença. Se é sentença, nós temos que saber que ela é recorrível pelo recurso de apelação, conforme diz o artigo 1009 do CPC. Da sentença cabe apelação. É recorrível no prazo de 15 dias, conforme estabelece o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, que fala que, salvo o embargo de declaração que é interposto no prazo de 5 dias, todos os demais recursos são interpostos no prazo de 15 dias. Em relação ao julgamento antecipado parcial do mérito, o juiz poderá fazê-lo primeiro, quando verificar que existe fato ou direito incontroverso. Ou seja, a parte autora e requerida, elas concordam em relação a algum fato ou relação a algum direito. Então, por isso que torna aquele fato ou direito incontroverso, ou seja, não tem controvérsia, não tem contenda relacionado àquele fato. E poderá fazer também se o juiz verificar que aquele fato ele já está pronto para ser julgado. Não precisa de instrução probatória, as provas já são suficientes, então ele poderá fazer o julgamento antecipado da parte do mérito nessa fase processual. Julgamento antecipado parcial do mérito, eu quero que você entenda o seguinte: o autor ele alega 3 fatos e o réu concorda a respeito do fato número 1. Esse fato número 1, portanto, ele é considerado como incontroverso. Não tem necessidade de fazer instrução probatória sobre ele, porque o réu não trouxe controvérsia sobre ele. Se ele não trouxe controvérsia e se as provas constantes nos autos forem suficientes, o juiz já pode julgar a respeito desse fato incontroverso ou desse direito incontroverso. Às vezes o requerido concorda que realmente deve R$10.000 para o autor. Ou, às vezes, pode ser caso do autor, na reconvenção, concordar que deve R$10.000 para o requerido. Então, havendo fato ou direito incontroverso, autoriza o juiz fazer o julgamento antecipado da parte daquele processo. Então, se o autor ou o requerido alega 3 fatos e o juiz julga apenas um, os outros 2 tramitarão de forma regular. Ele só vai julgar um porque não haverá necessidade ou não há necessidade de tramitá-lo porque ele já está pronto para ser julgado. E esse julgamento ele se dará por uma decisão interlocutória. Julgamento antecipado parcial do mérito se dá por decisão interlocutória. Se é decisão interlocutória, ela é recorrível por agravo de instrumento. E de forma bem específica, nós vamos encontrar essa fundamentação por agravo de instrumento lá no artigo 1015, inciso 2, que diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões que dizem respeito do mérito do processo. O agravo de instrumento também ele é interposto no prazo de 15 dias, conforme o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Na próxima aula, nós vamos falar de forma detalhada e específica a respeito da fase saneadora, artigo 357 do CPC.